Agora a gente vai falar também de Minerva, né, que anunciou nesse mês uma joint venture com a Salic, né, do Fundo Soberano da Arábia Saudita, Salic, destinada à aquisição dos frigoríficos especializados em ovinos lá na Austrália. Como é que foi o segundo trimestre da companhia, Alex? Legal, Débora. Eu acho que esse ponto, né, de expansão na Austrália, que é um mercado estrategicamente muito importante de proteína global, inclusive, né, a gente olhar para outros players também que estão crescendo muito forte, inclusive até a própria JBS também vem integrando novas aquisições por lá, né, também, né, em outros produtos que eles não têm aí uma base tão forte, né, como a gente vê aqui em mercado de peixes. Então, a própria Minerva vem correndo atrás, né, também vem ganhando market share ao longo do mundo inteiro, que o forte, né, da Minerva, para quem conhece, né, é a América do Sul, né, ou seja, eles estão muito fortes nesse mercado e querem ampliar, né, o seu horizonte também, né, de atuação. Então, isso que a gente deve observar também nos próximos trimestres. E falando de resultado, Débora, como você perguntou, é isso que a gente vai falar um pouquinho agora, né? Ou seja, o que nós temos aqui resultados operacionais e financeiros, né? Então, em relação às participações das divisões, né? A gente tem aqui a divisão Brasil, que corresponde a 47% aqui do resultado. Até na Foods também, que é uma participação, né, na América Latina, aqui 46%. A divisão de trade corresponde a um pouco mais de 7% por aqui. Tá? Em relação ao segundo trimestre, né, números próximos aqui, como a gente comentou, né? Utilização da capacidade, né, a gente consegue ver aqui no consolidado, a gente consegue chegar agora em 74%, na Terra Food 76%, e divisão indústria do Brasil um pouco mais de 70%, quase 71% de utilização de capacidade. Lembrando, está muito em linha, né, com o histórico, mas claro, muito acima de 2020, mas ainda, né, próximos aí do resultado de terceiro trimestre e quarto trimestre. Então, a companhia, né, mesmo ganhando e participação, né, comparado ao primeiro tri, né, a companhia conseguiu desenvolver uma utilização de capacidade muito forte, né, comparado aqui ao Brasil, né. Em relação a exportações consolidadas, a gente consegue ver aqui a Ásia desponta de uma região ali, 48% das exportações, só na China são 36%, e outros países da Ásia 12%. Américas 18%, né, o segundo maior exportador. Também temos o Oriente Médio, né, a União Europeia, também a NAFTA e África. E exportações consolidadas também, de forma geral, a gente consegue observar uma predominância muito forte na Ásia, quase 50% por aqui, né. Relação de resultados operacionais financeiros, né, receita líquida crescendo quase 43%, né, são mais de 6 bilhões de reais e 288 milhões no segundo trimestre, né, a gente vê um resultado crescente ao longo dos últimos tris. E também receita líquida anual, a gente consegue ver também, né, o resultado quando a gente consegue observar do segundo tri, mas anual, né, ou seja, puxando para cá, né, de lá até então a gente consegue ver um pouco mais de 22 bilhões. Né. EBITDA e margem EBITDA, a companhia ficou 8,7 bi de margem EBITDA, abaixo do segundo trimestre, ficou em 13,4, né, vem reduzindo margem, e à medida que a companhia também vem reduzindo, né, mas de uma forma bem flat a sua relação de geração de caixa, né? A companhia ficou em 485 milhões, no segundo tri ficou até melhor, ficou em 545, mas ficou abaixo do quarto trimestre, até mesmo ficou abaixo do segundo trimestre do ano passado, que registrou, né, 590 milhões no ano passado e agora 545 milhões. Tá? Quando a gente fala de alavancagem financeira, é um ponto bem interessante, né? A gente vê aqui em relação da dívida líquida da companhia, ficou um pouco mais de 5 bilhões 309 milhões de reais. E também quando a gente pega alguns números, né, a dívida bruta ficou em 11 bilhões de reais, um pouco mais de 11,6 bilhões, né, o caixa equivalente de caixa, a companhia tem um pouco mais de 6,3 bilhões de reais em caixa, a dívida líquida, como eu comentei, 5,3 bilhões de reais, a alavancagem, né, quando a gente coloca aqui em dólar, né, tá 2,6 vezes, em reais 2,4 vezes, né, em relação ao histórico, né, quando a gente tem aqui desde o ano passado, está muito em linha e, consequentemente, né, a companhia, né, diminuiu a alavancagem do Brasil, né, comparado ao trimestre passado, né, de 2020, diminuiu 0,2 vezes a alavancagem, mas, né, aumentou a alavancagem em dólar, né, 0,4 vezes. Tá? Então, quando a gente consegue ver aqui em relação à dívida líquida por EBITDA, 2,4 vezes em reais, como eu comentei. Resultado líquido em fluxo de caixa operacional, né? A gente tem aqui um resultado líquido, né, depois de R, contribuição social, né, do segundo tri, 117 milhões, e um fluxo de caixa operacional de 484 milhões de reais. Lembrando que tem alguns ajustes aqui, como variação da necessidade de capital de giro e ajuste do resultado líquido aqui de menos 39 milhões de reais. Tá? A relação do fluxo de caixa livre, como eu comentei, né, como que a gente consegue chegar nesse número, é o 14º, né, trimestre consecutivo de fluxo de caixa livre da companhia, né, positivo. Então a gente consegue ver, tanto em relação de CAPEX, né, variação do capital de giro, como eu comentei, 406 milhões de reais, itens não recorrentes que foram bem baixos, né, 6 milhões de reais, a gente consegue chegar nesse número aqui de fluxo de caixa livre recorrente 647, tirando o resultado do hedge cambial de 222, a gente chega no resultado de 425 milhões de reais de fluxo de caixa livre. Tá?
Quando a gente pega aqui, né, o breach da dívida, né, a gente consegue observar, a companhia tinha uma dívida líquida, né, como eu comentei, de 5,3 bi. A gente pega dividendos, 383 milhões, pega o fluxo de caixa recorrente. A gente pega aqui na questão do hedge, também o hedge não caixa, variação do cambial da dívida, 103 milhões. A gente consegue chegar nesse número, né, muito próximo do que a gente viu ali no trimestre passado, 5 bilhões 309 milhões de reais, tá? Estrutura de capital, é um ponto bem interessante, né? A alavancagem média, né, como eu comentei ali em reais, 2,4 vezes. Posição de caixa, como também reforcei um pouco anteriormente, 6,3 bilhões de reais. Né, a companhia, de acordo com a política de hedge, né, a companhia mantém redeado no mínimo 50% da exposição cambial de longo prazo. Tá? Então isso é normal, a companhia vem fazendo isso. Por isso que tem alguns ajustes, né, em relação à hedge, como eu comentei ali atrás. Duration da dívida melhora para 6,4 anos, ou seja, joga a dívida para frente e diminui, né, o custo médio. E aproximadamente 57% da dívida bruta vencerá entre 2028 e 2031, ou seja, mais de 50%, quase 60% da dívida vai vencer depois de 2028, tá? Ou seja, a gente está falando aqui, ó, desde 2024 para frente são 70% da dívida e 20% da dívida vai até 2022, tá? Segundo trimestre de 2022. Lembrando que nesse ano, né, 2021, nós temos um terceiro tri, né, o vencimento de mais de 1 bilhão de reais de dívida, tá? Então a companhia também vem lançando novas dívidas, como a emissão de CRA, né, de 1,6 bi, que foi em abril de 2021. Também notas, né, de 2031 com cupom de 4,37%. Né, com resgate das notas de 2026, com cupom de 6,5% e uma redução de 220 bips, né, de juros por ano e redução de endividamento bruto. Ou seja, eles vêm regatando notas, né, com juros mais altos, né, que era juros de 6,5%, e eles emitiram, né, com um cupom mais abaixo de 4,375%, né, ou seja, muito mais baixo, jogando a dívida para frente e recomprando também, como eles falaram aqui, ó, recomprando a mercado a nota de 2028 da Minerva, 41,2 milhões de dólares em maio de 2021. Tá? Então, esses são os principais pontos que não só a Minerva vem fazendo isso, mas diversos outros players do mercado que vem interessando, né, ou seja, esse movimento financeiro para mitigar aí a relação da estrutura de capital, ficar muito mais atrativa. Em relação a destaques, como eu comentei, a gente vai passar aqui alguns pontos, né, repetitivos aqui para fixar como foi o resultado da Minerva. O resultado líquido, né, da companhia, 116,7 milhões, né, o fluxo de caixa livre no segundo trimestre, 425 milhões. Exportações, né, correspondeu a 70% da receita bruta, lembrando, né, que quase 50% foi Ásia, né, 48%. A alavancagem medida pelo índice, né, dívida líquida por EBITDA, como eu comentei, 2,4 vezes em reais, posição de caixa 6,3 bilhões, duration da dívida 6,4 anos, lembrando que 70% da dívida, né, está em 2024 para frente, né, 57% da dívida em 2028 até 2031, e outros destaques, né, nós temos aqui pagamento de dividendos complementares, que foi em abril, divulgação de compromissos da ESG da Minerva e conselho consultivo também da parte de sustentável e de inovação e evolução da cultura organizacional e do plano de desenvolvimento de liderança da companhia. Participação das exportações, né? A companhia é a maior exportadora da América do Sul, está falando um pouco mais de 20% do market share, exporta para Uruguai, Argentina, Paraguai, Colômbia, também Brasil, claro, né, com o mercado interno, mas os estados aqui de São Paulo, Minas Gerais, né, Distrito Federal também, Mato Grosso, a gente tem também na região do Tocantins também, né? Então exportações de divisão Brasil, nós temos aqui também, como eu comentei, quando a gente compara aqui em relação da Ásia, chega um pouco mais ali de 50% e da Tena Foods de 42%, tá? Quando a gente compara aqui em relação ao que o mercado espera no terceiro e no quarto trimestre, em relação à EBITDA, né, geração de caixa, né, operacional, o mercado espera um pouco mais de 553 milhões no terceiro trimestre e que melhore, né, no quarto trimestre para 606 milhões de reais. Lembrando que a companhia divulgou, né, um EBITDA de 544,9 milhões de reais no segundo trimestre de 2021. Tá? E aqui nós temos algumas recomendações de analistas, são 6 analistas recomendando compra e 5 analistas recomendando neutro, BTG colocando neutro a R$12, está o BBA recomendando compra a 17, Morgan Stanley também colocando ali a R$15, e também temos Goldman Sachs colocando neutro a R$10,30, HSBC colocando compra a R$18 e também temos Santander colocando compra a R$15, por fim nós temos JP Morgan neutro a R$13 e também R$13, Credit Suisse recomendando as ações da Minerva. Débora.